Oi, oi, turma! Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar continuação na adição e subtração de frações, só que desta vez com denominadores diferentes, tá? Quando a gente tem que fazer uma adição ou subtração de duas frações com denominadores diferentes, nós não podemos simplesmente somar e subtrair os numeradores e conservar um denominador. Até porque a gente tem denominadores diferentes, né? Então, qual que eu vou conservar, enfim. Se eu tenho 1/4 de xícara e eu quero somar com 1/2 de xícara, como é que eu vou somar essas duas coisas, sendo que elas estão divididas em partes diferentes, né? Como é que vai ficar essa soma? Então, a gente tem aqui a xícara, que aqui é 1/4 de xícara, e eu quero somar com 1/2. Como é que a gente faria isso? Então, quando a gente tem uma adição e subtração de frações com denominadores diferentes, o que a gente quer fazer é encontrar uma fração equivalente, né? E que a gente consiga igualar os denominadores, porque aí, quando a gente tem os denominadores iguais, a gente consegue fazer a soma, porque a gente está falando de divisões iguais, em partes iguais, na verdade. Então, neste caso aqui, né, que a gente tem 1/4 de xícara mais 1/2 de xícara, se a gente lembrar de frações equivalentes, ou se a gente quiser olhar aqui para xícaras, a gente pode ver que 1/2 ele é equivalente a 2/4 de xícara, certo? Este pedacinho aqui, estes dois pedaços, equivalem a este um pedaço. Então, eu posso dizer que 1/2 é equivalente a 2/4. Então, agora eu posso fazer isso, porque agora eu tenho 1/4 mais 2/4. E quando a gente tem denominadores iguais, a gente já sabe somar, a gente já sabe fazer essa operação. Então, a gente soma os numeradores e conserva o denominador. Ou seja, 1/4 mais 2/4 é igual a 3/4. Ou ainda, 1/4 mais 1/2, né, que era 1/2, é igual a 3/4. Aqui vamos para outro exemplo. Aqui nós temos 2/3 mais 1/2. Bom, os denominadores são diferentes, mas a gente precisa de denominadores iguais. Então, o que a gente precisa fazer? Encontrar frações equivalentes em que a gente consiga transformar estes denominadores em denominadores iguais. A gente sabe que o 6 está na tabuada tanto do 3 quanto do 2. Então, a gente pode transformar essas frações em frações que tenham denominadores igual a 6, tá? Como aqui. 2/3. Se eu multiplicar isso por 2 e 2, né, eu fico com 4/6. Bom, então 4/6 é equivalente a 2/3. Se eu pegar 1/2 e multiplicar por 3 em cima e 3 embaixo, eu tenho 3/6. Ou seja, 2/3 é equivalente a 4/6, então eu posso utilizar ele aqui, e 1/2 é equivalente a 3/6 e eu posso utilizar ele aqui. E agora a gente tem denominadores iguais, então a gente já pode fazer a nossa adição, né? E tá aqui o caso, ó. Transformamos o 2/3 em 4/6 e 1/2 em 3/6. E agora a gente já pode somar isso aqui. Numerador com numerador, conserva o denominador e temos 7/6. Existem regras que vão facilitar a nossa vida para quando a gente quiser fazer adição e subtração com denominadores diferentes. Aqui a gente tem o caso da adição de frações, tá? Com denominadores diferentes. E o que a gente tem que fazer nada mais é do que encontrar uma fração equivalente para que a gente consiga igualar os denominadores. Só que, neste caso aqui, é uma regrinha para a gente já fazer isso de uma maneira direta, tá? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos multiplicar os denominadores, certo? Então, 3 vezes 2 é 6, vem para cá. A gente vai multiplicar o denominador da segunda fração pelo numerador da primeira, ou seja, vamos fazer 2 vezes 2. E vamos somar com o resultado da multiplicação do denominador da primeira fração pelo numerador da segunda, ou seja, 3 vezes 1. Então, o que a gente está fazendo? Multiplica os denominadores, que isso aqui vai dar 3 vezes 2 é igual a 6. E aí, o numerador vai ser 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. Agora, a gente já tem
o denominador igual, né, o denominador comum. Então, a gente vai somar os numeradores. O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que encontrar uma fração equivalente para deixar os denominadores iguais. Porque aqui a gente já está multiplicando 3 vezes 2 e a gente também está multiplicando 2 vezes 2. Então, a gente está encontrando uma fração equivalente a 2/3. Da mesma forma que aqui a gente está encontrando uma fração equivalente a 1/2, porque a gente multiplica aqui o 3 por 2 e multiplica o 3 por 1. Que nada mais é do que a gente estava fazendo aqui. Só que aqui a gente foi olhar para a tabuada e foi ver como a gente poderia fazer meio que deduzindo. Aqui é uma fórmula que vai funcionar sempre. No caso da subtração de frações com denominadores diferentes, a única coisa que vai mudar do caso anterior é que agora a gente está falando de subtração, tá? Mas a regra mantém. Vamos multiplicar os denominadores, depois a gente multiplica o denominador da segunda fração pelo numerador da primeira, ou seja, 4 vezes 2, e subtrai o resultado da multiplicação do denominador da primeira fração pelo numerador da segunda, ou seja, multiplica os denominadores, 5 vezes 2, 10, 4 vezes 2, 8, né, aqui, menos 5 vezes 1. Então, agora a gente tem 8 menos 5, que vai dar 3, e a gente conserva o denominador. Bom, aqui nós temos alguns exercícios, da mesma maneira que a gente tinha lá na terça-feira, para vocês fazerem essas operações aqui, e agora nós temos denominadores diferentes, e depois é para simplificar quando for possível. Aqui nós temos depois alguns probleminhas, e é isso por hoje.